Bom dia, meu nome é Thiago Ávila, eu sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje eu vou falar a respeito de tumores testiculares. É um grupo morfológico clinicamente diverso de tumores. Cerca de 95% dos tumores são de células germinativas. Eles dividem-se em seminomas e não seminomas. Essa divisão ela é decorrente da sua história natural da doença e do tratamento que o paciente é submetido. Os tumores de células germinativas são raros. Eles acometem de 1 a 2% dos cânceres, são responsáveis por 1 a 2% dos cânceres nos homens. 95% deles são testiculares e 5% são extragonadais. Bom, temos uma tabela aqui que a gente mostra quais são os tumores não germinativos. Eu vou colocar mais adiante. Bom, fora esses tumores não germinativos, que é uma lista um pouquinho grande, temos as neoplasias do cordão sexual estromal, que vai ser o último a ser falado, os tumores linfóides, hematopoéticos, tumores do ducto coletor, da rede testicular e tumores dos anexos testiculares. Bom, em relação à epidemiologia, a incidência dos tumores de células germinativas parece ter aumentado no mundo todo. Os tumores malignos mais comuns entre os homens de 20 a 40 anos. O segundo mais comum após a leucemia, nos pacientes dos 15 a 19 anos. Eles têm 3 picos etários de acometimento: na infância, dos 30 aos 34 anos e próximos aos 60 anos, todos com tumores parcialmente distintos para cada faixa etária. O acometimento bilateral, ele ocorre em 2,5%, bilateral 2,5%, sincrônicos são 0,6% e os metacrônicos 1,9%. Você tem uma maior incidência desse tipo de câncer de células germinativas por tumores testiculares na Europa Ocidental, Países Baixos e Austrália, intermediário na Europa, no Reino Unido e baixo na África e na Ásia. Os caucasianos são os mais acometidos, são 5 vezes maior do que os negros, 4 vezes maior do que os asiáticos e são 78% maior do que os hispânicos. A taxa de incidência ajustada para a idade, entre 15 a 49 anos, passou de 2,9 para 5,1 por 100 mil habitantes, de 75 para 2014. Só que teve um detalhe: nesse aumento de incidência, teve uma migração para estágios mais precoces, ou seja, para um diagnóstico mais precoce da doença. De 55% para 75% dos tumores são localizados e não disseminados, principalmente nos homens brancos. Apenas 10 a 30% apresentam doença metastática à distância. Hoje, o seminoma localizado é a apresentação mais comum e não disseminado. Fatores de risco são 4 fatores bem estabelecidos: a criptorquidia, a história familiar e pessoal, neoplasia intratubular de células germinativas. A presença dela é fundamental para o desenvolvimento do seminoma. A criptorquidia aumenta a incidência de tumores testiculares de 4 a 6 vezes. Isso, a orquitopexia, quando feito na puberdade, ele reduz o risco para 2 a 3 vezes. Homens inférteis apresentam maior incidência. Parentes de primeiro grau que tiveram câncer testicular, o risco para o familiar é maior. Ou seja, um irmão tem um risco muito maior e ocorre, em média, 2 a 3 anos mais cedo do que o irmão. O risco relativo é de 8 a 12% maior vezes para o irmão e 2 a 4 vezes se o pai for acometido. O risco é 12 vezes maior para o paciente que já teve um tumor de células germinativas apresentar no testículo contralateral. O tumor de células germinativas é originário de uma lesão precursora, que é chamada neoplasia intratubular de células germinativas, que também é chamada de carcinoma in situ, presente em 80 a 90% do parênquima testicular adjacente. Ou seja, você tem um tumor, logo ao lado desse tumor, provavelmente, se for de seminoma, ele vai ter essa neoplasia intratubular de células germinativas. Então, se ela tem a presença dela, é indicativo de você fazer a orquiectomia no paciente, orquiectomia radical. A presença dela associa um risco de 50% em 5 anos, 70% em 7 anos para o desenvolvimento de qualquer tipo de tumor de células germinativas. A microlitíase testicular não tem sua importância estabelecida e um estudo com 1.500 homens, 5,6 tinham microlitíase e apenas 2% apresentaram algum tipo de tumor.
Em relação à classificação histológica, são classificados, como eu falei anteriormente, em seminomas e não seminomas. Os não seminomas são carcinoma embrionário, tumor de saco uterino, teratoma e coriocarcinoma. Podemos ocorrer sozinhos ou combinados, chamados de células germinativas de conteúdo misto, com ou sem seminoma. Essa é a classificação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em seminoma sem cisto trofoblástico ou espermatocítico, além dos não seminomas, que aí vem carcinoma embrionário, saco uterino, trofoblástico, coriocarcinoma, dentre elas tem a neoplasia trofoblástica, que não coriocarcinoma, carcinoma monofásico, tumor trofoblástico de sítio placentário, além dos teratomas, cistodermoide, epidermoide, monodérmico, tumor maligno do tipo somático. Em relação especificamente à neoplasia intratubular celular germinativa, que também é chamada de carcinoma in situ. Essas são os seminomas espermatocíticos, todos de células germinativas invasivos adultos, são originários dessa célula precursora. São células germinativas não diferenciadas com aparência de seminoma, que são localizadas no tubo dos seminíferos. Geralmente apresentam espermatogênese reduzida ou ausente, e os constituintes normais são substituídos por células, por neoplasia. O seminoma é o tipo mais comum de células germinativas de tumores, ocorre em idade mais avançada dos que os não seminomas, ocorrendo entre a quarta e quinta década de vida. É originário, como falei anteriormente, da neoplasia intratubular de células germinativas, e é um precursor comum de outros subtipos de não seminomas, e tem importantes implicações no tratamento do seminoma. O seminoma espermatocítico é raro, responsável principalmente por menos de 1% dos tumores de células germinativas, não são originários da neoplasia intratubular, tá? Não são associados à criptorquidia, não apresentam e não ocorrem como parte de tumores de células germinativas mistas, e sua incidência, como falei anteriormente, que depende da faixa etária, é a partir da sexta década de vida. É um tumor benigno e quase sempre curado com orquiectomia. Só tem 3 casos relatados no mundo de metástase. A exceção do seminoma espermatocítico com sarcoma e a variante anaplásica associada a metástases e resistente à quimioterapia com mau prognóstico. O carcinoma embrionário é um tumor extremamente agressivo, com alta taxa de metástase, com marcadores tumorais séricos normais, ou seja, mesmo que você veja alfa-feto, se veja os marcadores séricos tumorais normais, provavelmente com um paciente com uma massa indolor pode ser esteja associado ao carcinoma embrionário. É um tipo celular menos diferenciado. Ele tem uma capacidade totipotencial de diferenciação, ou seja, pode se diferenciar vários tipos de outras células não seminomas, tumores de neoplasias não seminomas. Em relação ao coriocarcinoma, é um tumor raro, agressivo e de alto risco. Os seus níveis séricos de HCG elevados estão associados a uma doença disseminada. Ele faz metástase para órgãos não pulmonares. E o interessante do coriocarcinoma é exatamente esse, a disseminação hematogênica. Geralmente, os tumores de testiculares têm disseminação linfática. Ele, especificamente, é hematogênico. São suscetíveis a hemorragias espontâneas induzidas por quimioterapia. O coriocarcinoma ele é responsável por fazer uma metástase cerebral que, quando induzida, ele pode sangrar espontaneamente, ou seja, levar o paciente a um AVE hemorrágico, ou quando submetido a tratamento. Ele produz também elevação de andrógenos e também de hipotiroidismo, por causa dos receptores, tá? Do HCG. Tumores de saco uterino. Também são chamados de tumores do seio endodérmico, geralmente associados ao período gestacional. São mais comuns nos tumores de células germinativas mediastinais e pediátricos, raro como com apresentação gonadal e retroperitoneal. Eles produzem alfa-fetoproteína e não produzem o HCG. Em relação ao teratoma, eles podem ser descritos como maduros e imaturos, dependendo da sua diferenciação celular. Pode conter cabelos, ossos, dentes e cartilagens. A concentração sérica normal apresenta também uma concentração sérica normal de marcadores tumorais ou uma elevação branda na alfa-fetoproteína quando já em estágio disseminado. 46% dos células germinativas mistas contêm teratomas. Formas puras de teratomas são bastante incomuns. Então, geralmente estão associados.
a não seminomas. A aparência histológica é benigna, porém são encontrados em sítio de metástase de tumores não seminomas avançados. É resistente à quimioterapia e a única forma de retirá-los é com incisão cirúrgica exclusiva, ou seja, não existe quimio nem rádio para que possa fazer com que ele regrida. São raros casos que podem ter crescimento descontrolado ou transformação maligna, quando puros. Então, em relação à apresentação inicial de um tumor testicular, geralmente uma massa testicular indolor. A dor testicular ela só é presente geralmente quando tem um crescimento rápido, vascularização presente e infarto, né, tumoral. Né? Geralmente o paciente ele só nota esse pequeno nódulo, ponto pequeno, né, após um trauma testicular, que ele vai investigar melhor o testículo. Ou quando o paciente relata um peso maior no escroto. A presença de metástase local regional é observada no momento do diagnóstico em 33% dos tumores não seminomas e 15% dos tumores seminomas puros. Os sintomas relacionados à doença metastática geralmente são as queixas principais que levam o paciente à consulta médica. E isso, por vezes, faz com que os médicos direcionem para as queixas do paciente. E isso acomete esses sintomas relacionados, essa apresentação em que o paciente queixa primeiro dos sintomas metastáticos, ele é presente em 10 a 20% dos pacientes. 12% dos pacientes apresentam ginecomastia, intimamente associada à produção excessiva de andrógenos, né, pela elevação da HCG. A queda de andrógenos e aumento de estrógenos, porque ele faz o contrário, ele faz a conversão periférica. 75% apresentam infertilidade, porém o achado incomum na apresentação inicial, tem a zoospermia. No exame físico. O exame físico tem que ser cuidadoso, sempre comparando com o testículo contralateral. A atrofia do testículo acometido contralateral é comum, tá? Ou seja, geralmente está associada à criptorquidia. Qualquer área testicular firme pode ser considerada suspeita, até que se prove o contrário, tem que se colocar como tumor. A hidrocele pode estar associada e pode dificultar o exame físico. Por isso, é mandatória a ultrassonografia e ela é parte do exame físico, inclusive. Então, sempre quando você tiver a presença de uma massa testicular, você sempre tem que procurar a respeito de massas palpáveis, linfodenopatia inguinal, presença de ginecomastia, linfonodo supraclavicular palpável. Entre os diagnósticos diferenciais, o principal de todos e o que é o mais errôneo é a orquiepididimite. Né? Então, esse paciente que apresenta orquiepididimite tem que ser reavaliado mandatoriamente de 2 a 4 semanas após o tratamento. Também temos a torção ou hematoma, neoplasias paratesticulares, hérnias, varicocele e espermatocele. A presença de uma marfa firme intratesticular tem que ser considerada, como eu falei anteriormente, câncer, até que se prove o contrário. Em relação ao retardo diagnóstico, como eu falei, pacientes jovens, pouco acesso à informação, ou acha que não é nada. Geralmente acha que aquilo ali vai sumir, vai desaparecer. Tá? Médicos geralmente acomete quando não tem expertise na área, o diagnóstico equivocado, colocando-se como apenas uma hidrocele, lembrando principalmente dos tumores que apresentam hidrocele racional, a presença do tumor, e a orquiepididimite. Pacientes com sintomas de tumores, células germinativas metastáticos, eles focam geralmente no sintoma e não na doença, que é a dinamia, fraqueza, pode até inclusive achar que é linfoma devido à linfodenopatia retroperitoneal e inguinal. Então, sempre que você tiver uma massa retroperitoneal medial e supraclavicular, você sempre tem que pensar e descartar a presença de tumores testiculares. Em relação aos exames de diagnóstico, a ultrassonografia, como eu falei, é o exame que faz parte do exame físico, tá? É barato, não invasivo. O risco de tumor maligno aumenta com o tamanho da lesão, que é dificilmente visualizado pela ultrassonografia, 50% até 1% de 1 centímetro e 80% entre 1 a 2 centímetros. Você tem uma incidência de 2% de tumores bilaterais, é uma incidência baixa, mas ocorre. Ambos testículos devem ser examinados, ou seja, sempre comparando um com o contralateral, né? Lembrar da atrofia que o tumor causa. A apresentação metacrônica é mais comum do que os bilaterais no momento do diagnóstico, que corresponde a 0,5%. Os bilaterais ele pode crescer após ao decorrer da evolução da doença.
Um tumor de célula germinativa avançado, com exame testicular normal, você pode ter um detalhe interessante aqui. O tumor ele pode regredir espontaneamente e virar uma cicatriz, né? Então, você tem que observar durante a ultrassonografia se tem lesões em estrela, calcificações extensas ou um nódulo bem pequeno, discreto, né? Que, associado a linfadenopatia inguinal ou retroperitoneal, é um sinal que pode ser o início do foco primário daquele tumor. E tem um detalhe também, quando você tem a manifestação extragonadal, que acontece em 5% dos casos, né, em que você tem uma ultrassonografia testicular normal, que aí, possivelmente, através de histopatológico, você identifica, através da biópsia, geralmente de supraclavicular, de linfonodo supraclavicular, você identifica se é de origem testicular. Em relação ao exame diagnóstico, a tomografia é utilizada de contraste oral, contraste venoso e oral, sempre realizar a tomografia de tórax devido à extensão pulmonar, tá? Principalmente os coriocarcinomas fazem tanto hemorragias pulmonares quanto cerebrais. Tomografias de crânio em pacientes com coriocarcinoma, como falei anteriormente. Isso aqui é uma tomografia de um paciente que foi submetido a uma orquiectomia, né, com um tumor de células germinativas à direita, num seminoma demonstrando entre um linfonodo aumentado e intercavo aórtico, tá? Sinalizado pelo círculo. Em relação aos marcadores tumorais, o câncer testicular é a neoplasia que mais está associada aos marcadores tumorais sérios, entre eles o desmiosinase lática, alfa-fetoproteína e o HCG. São essenciais para o diagnóstico, tratamento e o segmento desse doente. A alfa-fetoproteína está elevada em torno de 50% a 75% dos não seminomas em estágio baixo e 60% a 80% no estágio avançado. Os coriocarcinomas e os seminomas não produzem alfa-fetoproteína. A alfa-feto produz uma meia-vida em média de 5 a 7 dias, enquanto que os seminomas, um alfa-feto elevado está intimamente associado a tumores de não seminomas, ou seja, tumores mistos, né? Que envolvem tanto seminomas como não seminomas. Com o HCG elevado em torno de 20 a 40%, demonstra que você tem um não seminoma de estágio baixo e com 40 a 60% no estágio elevado. 15% dos seminomas secretam HCG, também os coriocarcinomas e os carcinomas embrionários. Os níveis maiores que 50 UI por litro estão associados a tumores não seminomas. O HCG tem uma meia-vida média de 24 horas, né? E você tem que fazer sempre a pesquisa da fração direta, ou a fração beta, porque a alfa está associada a tumores gastrointestinais de rim e da bexiga. Tá? Então, isso é extremamente importante adiante, porque ele estimula, inclusive, a produção de andrógenos e a conversão deste. O LDH, que é a desmiosinase lática, está elevado em 20% dos tumores de células germinativas de baixo estágio e 20 a 60% nos tumores em estágio avançado. Em relação ao LDH, ele tem uma meia-vida de 24 horas. Todos os pacientes devem realizar coleta de marcadores antes da orquiectomia, para justamente auxiliar o diagnóstico, comparativamente do antes e depois, porque ele é um marcador para avaliação de metástases, inclusive. Em relação à orquiectomia inguinal radical, o primeiro ponto, quando se suspeita de um tumor que não seja linfoma, tá? A biópsia transescrotal é totalmente contraindicada pelo risco de recidiva e de metástase local, inclusive. Pacientes suspeitos devem ser submetidos à remoção do testículo e do cordão espermático até o nível do anel inguinal interno. Tá? Ele tem um rápido crescimento, geralmente os tumores, então, ou seja, você não pode retornar essa cirurgia. Ela tem que ser realizada a partir do diagnóstico em no máximo 2 semanas. Ela é curativa, quando realizada, em 80 a 85% dos seminomas no estágio 1. A estágio clínico 1 e 75% dos não seminomas em estágio clínico 1. Então, quando você retira o tumor, né, faz a exérese do testículo, você vai avaliar tamanho, se ele é multifocal, invasão local, da túnica bugínea, vaginal, epidídeo, cordão espermático, o estágio que ele se encontra, a presença de neoplasia intratubular, invasão dos vasos sanguíneos, linfáticos e imagens cirúrgicas.
Os células germinativas mistas devem ter seus subtipos identificados e ter sua proporção relativa quantificada. Por que isso? Essa proporção relativa ele vai guiar, por vezes, a quimioterapia utilizada, já que você tem um complexo sistema de algoritmos para poder determinar a quimioterapia utilizada justamente por isso. Orquiectomia parcial. É uma cirurgia utilizada geralmente para tumores benignos, é uma cirurgia preservadora do parênquima testicular, altamente controversa para tumores malignos, sem utilidade no tratamento em paciente com testículo contralateral normal. Pode ser considerada para tumores confinados ao órgão, com menos de 2 a 3 centímetros de tamanho. Isso vamos ver adiante. Em pacientes com tumores bilaterais sincrônicos ou testículo solitário produtor ainda de testosterona. Pode ser considerada em casos de tumores benignos, que geralmente é a melhor indicação dela, que é em tumores benignos, menores que 3 centímetros, com marcadores normais. Tá? A incidência de tumores benignos é em torno de 80%. Então, sempre quando você estiver pensando em fazer uma orquiectomia parcial, sempre solicitar uma congelação em sala para avaliar a presença adjacente de neoplasia intratubular. E realizar sempre nesses pacientes a radioterapia adjuvante para evitar recidiva. A recidiva em pacientes que fazem orquiectomia parcial é altíssima. Em relação ao estadiamento, ele vai depender do tipo histológico do tumor primário, os níveis séricos dos marcadores tumorais, pós-orquiectomia e presença e extensão das metástases. O estágio 1 é geralmente confinado ao órgão, o estágio 2, o estágio clínico 2 é aquela metástase, paciente que tem, além do tumor, tem metástase para linfonodo regional, retroperitoneal, e o estágio clínico 3 é metástase à distância ou visceral, para pulmões, cérebro. Tá? Em relação à disseminação metastática para linfonodos retroperitoneais, ele segue um padrão previsível, é extremamente interessante isso. O padrão de drenagem do retroperitôneo é da direita para a esquerda, ou seja, ele vai em direção ao ducto torácico, tá? Dreno para sistema do quilo e acesso mediastino posterior e a fossa subclavicular pelo ducto torácico. Falei. O testículo direito ele drena para linfonodos interaortocavais inferiores aos vasos renais, linfonodos paracavais e paraórticos, e o testículo esquerdo para linfonodos paraórticos e interaortocavais. Esse aqui é um exemplo que mostra quais são os linfonodos geralmente, né? onde eles estão localizados, e a presença do tumor, né? entre se for testículo esquerdo ou direito, muda radicalmente a maneira como você faz a linfadenectomia retroperitoneal. Então, o tratamento, ele visa a cura, mesmo com uma doença metastática, porque a tumor testicular, muitas vezes, mesmo com doença disseminada, ele tem uma boa resposta quimioterápica, tá? Levando todo o paciente à cura. Então, é aceito uma abordagem agressiva, inclusive com a administração de quimioterapia em presença de leucopenia, trombocitopenia, ou até, inclusive, em presença de insuficiência renal grave ou moderada. A realização de cirurgia pós-quimioterapia para ressecção agressiva de massas residuais, geralmente do retroperitônio, mesmo com múltiplos sítios de acometimento. É aquele paciente que vai ser submetido a um catéter mátrix ampliado para poder rebater todo o mesentério e acessar esses linfonodos. Né? Esses pacientes, geralmente, que são aptos a esse procedimento, têm um bom PS e está associado, por ser jovem, né? Ele aguentar esse tipo de cirurgia. A presença de marcadores tumorais pós-orquiectomia indica metástase, como falei anteriormente, então geralmente são sempre sendo submetidos à quimioterapia. Também são utilizados como índice de prognóstico e orienta a escolha do esquema quimioterápico. Né? Temos um algoritmo terapêutico quimioterápico complexo, que eu não vou entrar em detalhes, né, que envolve tanto se o tumor é misto e quanto a quantidade de marcadores sérios que ele se encontra e o tamanho do tumor. Né? A linfadenectomia retroperitoneal deve ser realizada por cirurgiões experientes ou em centros de excelência. Tá? Por quê? Porque geralmente a disseminação, fora o corocarcinoma, a disseminação é linfática e não hematogênica.
Em relação aos tumores de células não germinativas, né? Tumores de células, tem os tumores de estroma e do cordão sexual. Tá? São raros, cerca de 4% das neoplasias testiculares refere-se aos tumores de células de Leydig, Sertoli, granulosa e tecais. Aproximadamente 90 deles são benignos, e é que se utiliza a orquiectomia subtocoespacial, e 10% são malignos. Responsável por 70 a 80% dos tumores do estroma e células de Leydig. São responsáveis por 70 a 80% dos tumores do estroma e do cordão sexual. Não tem, um dado interessante com esses tumores, não tem associação com criptorquidia, né? Acomete homens de 30 a 60 anos, e os sintomas são massa testicular indolor, ginecomastia, hipotensão, diminuição de libido e infertilidade. Esses tumores de células de Leydig, ele tem uma puberdade isosexual precoce, geralmente porque ele produz extrema quantidade de testosterona, e essa testosterona produzida, por sua vez, é transformada perifericamente em estrogênio, e por isso, assim, cria-se a ginecomastia e também a queda de libido, né? Então, você tem, nessas crianças com puberdade isosexual, você vai ter o crescimento de pelos pubianos e também o engrossamento da voz. Então, sempre nesses pacientes com esses tumores, tem que realizar TC abdominopélvico e tórax por estadiamento, como todo tumor testicular, e também colher marcadores tumorais, né, sérios, além do LH, FSH, testosterona, estrógeno e estradiol. Tá? A orquiectomia inguinal radical ou parcial pode ser parcial com tumores menores de 3 centímetros, devido ao seu histopatológico, geralmente benigno em 90% dos casos, mas sempre vendo se tem neoplasia intratubular adjacente a este. Sítios de metástase geralmente são a mesma coisa, retoperitônio, aqui acomete pulmão também. E o interessante notar que aqui os tumores de células de Leydig eles não respondem nem a quimio nem a rádio. Em relação aos tumores de células de Sertoli, 1% das neoplasias testiculares, a idade mediana de 45 anos, raramente são associados a síndrome de Peutz-Jeghers e síndrome de insensibilidade ao andrógeno e tendem a ser, um detalhe muito interessante, característico do tumor, que tem de ser bilaterais. Não tem também associação com criptorquidia, pode ser associados à orquiectomia parcial, como falei anteriormente, para tumores menores de 3 centímetros, e todos os exames, estadiamentos, vigilância e acompanhamento seguem também o mesmo para tumores de células de Leydig. O tumor de células da granulosa são muito raros, o tipo juvenil é benigno, né? O tumor testicular congênito mais frequente, que é bem característico, né? Que acomete crianças abaixo de 6 meses, bebês, né? Responsável por 7% dos tumores testiculares pré-púberes, e é presente a ginecomastia e a maior secreção de estrógenos, né? A paciente vai ter feminização, né, da genitália. A orquiectomia parcial pode ser considerada pelo mesmo motivo, tumores abaixo de 3 centímetros, e o potencial metastático dele é limitado, ele não faz metástase retroperitoneal para linfonodos. O gonoblastoma é um tumor misto de células germinativas do cordão sexual. Geralmente, a característica dele é de pacientes que com disgenesias gonadais e síndromes intersexuais. Geralmente, os indivíduos têm um fenótipo feminino, 80% dele, né? E a primeira manifestação que ocorre é a menorreia. Aí você vai investigar que ele tem um fenótipo feminino, mas ele tem um cariótipo masculino. 20%, 25% tem um fenótipo masculino, com criptorquidia com localização inguinal ou abdominal. Esses tumores devem ser considerados como forma in situ de células germinativas malignas. Tá? Ou seja, eles tendem, 50% deles desenvolvem o tipo invasivo. E sempre a orquiectomia é necessária, bilateral é necessário, ou seja, você tem sempre que tirar os 2 testículos, né, quando tem essa apresentação, porque geralmente o acometimento é bilateral. Em relação às outras neoplasias testiculares, temos os cistos dermoides e epidermoides, né? São neoplasias benignas raras, originárias de células germinativas benignas. Aqui, vale salientar o uso da orquiectomia parcial. Os cistos dermoides são diferenciados em epidermoides pela presença de estruturas anexas.
geralmente são elementos glandulares, tecido adiposo e cartilagem. Ele é muito próximo do teratoma. São diferenciados do teratoma pela ausência de neoplasia intratubular, célula germinativa e testículo adjacente. Ou seja, a única diferença entre ele e entre cistos epidermoides são justamente a presença ou não do tecido adjacente de células de neoplasia intratubular. Você pode fazer dois tipos de cirurgia, ou a nucleação do tumor, ou a erctomia parcial se for menor que 3 centímetros. Em relação ao adenocarcinoma da rede testicular, essa aqui é uma neoplasia rara, extremamente maligna, que não responde à radioterapia nem à químio e tem um prognóstico extremamente reservado. Né? Geralmente, ele se apresenta com a massa indolor já com hidrocélio. 50% dos pacientes apresentam doença metastática já no diagnóstico. Por vezes, quando você tem uma linfadenopatia retroperitoneal local, você ainda consegue curar, né? Quando já disseminada, já ineficaz. Tumores secundários do testículo, né? Temos o linfoma do tipo não-Hodgkin, que é primário e raro, tá? Acomete de 1 a 2% de todos os casos de linfoma, geralmente acomete o testículo por disseminação de sítios extratesticulares. 80% dos casos em homens com mais de 60 anos. Volta para a faixa etária mais idosa. O linfoma não-Hodgkin é a neoplasia testicular mais comum em homens nessa idade, acomete bilateralmente 35% dos casos, ou seja, talvez seja necessário, geralmente não é necessário a orquectomia, ou bem adiante. A massa testicular é indolor e 20% dos sintomas se apresentam de maneira sistêmica, como febre, sudorese e perda de peso. É o que acomete, é o que o paciente chega com sintomas insidiosos, não típicos, né, em que geralmente é associado à procura de outras doenças, ou anemia, etc. E aí, quando vai fazer uma ultrassom ou uma tomografia, você vê linfonodopatia inguinal e retroperitoneal. É justamente aqui no linfoma testicular. O acometimento dele no sistema nervoso central é de 10% ao diagnóstico. Você pode fazer a orquectomia inguinal radical, né, quando associado a doença sistêmica. Geralmente, o prognóstico desse paciente é ruim. Em relação à filtração leucêmica, o testículo é o sítio frequente de recidiva em meninos com leucemia linfocítica aguda. Geralmente, o paciente está em remissão completa quando ocorre aumento do volume testicular. Ou seja, pós-tratamento, pós-radioterapia, o paciente evolui com o aumento da bolsa testicular. E aí sim, você pode pensar numa recidiva. O diagnóstico geralmente é por biópsia. Esse é o único doença, quando o paciente tem uma leucemia com infiltração testicular, é que você faz biópsia do testículo. E nessa situação, a orquectomia é desnecessária. O controle local tem que ser feito com radioterapia e tem que envolver o testículo contralateral. E por fim, os tumores de anexos testiculares. Os tumores paratesticulares são raros, respondem geralmente por 5% dos casos das neoplasias intraescrotais e 75% deles são originários do cordão espermático. São eles os tumores adenomatoides, cistoadenoma, mesotelioma e o sarcoma. Tá? Então, principalmente, fica aí como a que acomete maior. É o linfoma testicular, seminomas e os tumores não seminomas. E era isso que eu tinha para falar hoje.